Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que as pessoas deviam olhar para isso com um olhar menos pessoal e mais genérico do todo. Eu posso falar por mim mesmo. Eu, por exemplo, sou o caretaço. Eu sempre tive uma visão preconceituosa sobre esse assunto. Quando lançaram Tropa de Elite, eu assisti bem na época do lançamento, faz bastante tempo já, e me identifiquei demais com o filme, com o Capitão Nascimento. Nossa, olha que coisa errada, meu. Pessoal que fuma maconha aí, dando apoio ao tráfico, puta, que coisa errada, tal. Eu olhava isso de uma maneira muito preconceituosa e muito quadrada. A história da humanidade e a história das drogas, elas estão diretamente ligadas, né? Existem estudos que falam que antes do homem ser o Homo erectus mesmo, já existiam macacos que comiam frutas que estavam lá fermentando e aquilo tinha um certo teor de álcool e eles se viciavam nessas frutas. Quer dizer, desde essa época já existe, vamos dizer assim, a droga, né? 1000 antes de Cristo, no Egito Antigo, já existia o ópio, né? Em 500 antes de Cristo foi inventado o vinho na Grécia. Quem trouxe a semente da cannabis para as Américas foi Cristóvão Colombo em 1490 e pouco. Quer dizer, olha quanto tempo que isso já existe e isso se confunde com a história da humanidade. Eu poderia falar de várias outras drogas aqui, mas eu vou focar só no caso da maconha, até para o vídeo ficar curto. Eu acho que é aqui mais as pessoas questionam e conversam sobre. Bom, a minha opinião é que a maconha deveria sim ser descriminalizada e basicamente as pessoas que não são a favor dessa descriminalização, elas têm dois argumentos. O primeiro, vicia. Bom, para quebrar esse argumento é muito fácil, porque existem várias outras coisas que viciam muito, inclusive quimicamente provadas já. Tem gente que é viciada em compras. Quimicamente a pessoa já fez um estudo que quando ela faz uma compra, o cérebro dela produz endorfina, enfim, sensações e hormônios que ela produziria se ela, sei lá, cheirasse um pino de cocaína, né? Então assim, existem pessoas viciadas em jogos, não só jogos ilícitos, os jogos lícitos. Tem pessoa que é viciada em jogar um truco lá na porta da faculdade, tem pessoa que é viciada em jogar pebolim, tem pessoa que é viciada em jogos online, em jogos de computador, tem pessoas que são viciadas em vários tipos de coisa. Então quer dizer, tem várias outras coisas que viciam muito mais, de uma maneira muito mais forte, quimicamente falando, do que a própria maconha. Tem gente que é viciada em sexo, quer dizer que não, sexo em excesso vicia, vamos proibir? Apesar que essa última aí, acho que o pessoal da bancada evangélica ia gostar bastante, né? E religião também vicia, mas isso é um tema para um outro vídeo. Vamos deixar quieto isso, por enquanto. Tem casos à parte, lógico. No caso da heroína, da cocaína, do próprio crack, né? Essas drogas elas são muito mais pesadas, quimicamente falando. Elas afetam o seu cérebro de uma maneira muito mais bombástica. Existem estudos que falam até que uma pessoa pode se viciar em cocaína usando uma única vez. A pessoa nunca usou cocaína, pode ir lá cheirar uma vez uma carreirinha e ficar viciada instantaneamente. Mas isso são casos à parte. Vamos falar só da maconha. Um outro argumento é que a maconha faz mal. Olha, a primeira coisa que eu penso quando a pessoa fala que a maconha faz mal é que tudo faz mal, tudo em excesso faz mal, até a água em excesso faz mal. É verdade, se você pesquisar você vai ver. Se a pessoa beber muita água, quantidades absurdas de água, o corpo pode sofrer uma desionização, seu coração para e você morre. Existem casos, pode pesquisar que você vai ver que isso é verdade. Se você pegar lá o ranking dos danos causados pelas drogas, vocês vão ver lá que o primeiro, se não me engano, acho que é heroína, enfim. O álcool está em quinto, e a maconha tá, acho que em 11º, tá bem pra frente, ela tá bem depois do álcool. Então é inevitável, quando você fala que a maconha faz mal, você comparar ela com outras drogas lícitas, como por exemplo o álcool ou o cigarro. No caso da comparação da maconha com o álcool, tem até aquele caso das pessoas que falam, mas e a fumaça? Bom, em primeiro lugar, então não vou nem comparar com o cigarro, que o cigarro é fumaça do mesmo jeito, trânsito, enfim, outras fumaças. Mas no caso da fumaça, a maconha pode ser usada vaporizada, por exemplo, num vaporizador. Aí você acaba com esse tabu, vamos dizer assim, da fumaça. Então esse argumento de que a maconha faz mal, ele também é muito raso. Existem vários e vários estudos que mostram, por exemplo, o quanto o álcool faz mal para a pessoa, não só para o seu cérebro, mas para o seu estômago, para o fígado, rins, enfim. Várias pessoas morrem pelos efeitos do alcoolismo, várias pessoas morrem por efeitos de cigarro e por maconha. Você já ouviu falar algum estudo que liga diretamente a morte de uma pessoa ao uso de maconha? Difícil, né? Quando a pessoa fala que a maconha faz mal, eu nem vou citar aqui os casos de uso medicinal de maconha, né? Porque tem vários estudos que se realizam e que falam que tem alguns princípios da maconha que fazem bem. Eu acho que o aspecto, na verdade, até um pouco mais complicado disso é a questão social
da maconha, das drogas como um todo, mas da maconha em especial. Cara, uma coisa que eu acho ridícula é esse jeito que a sociedade lida com isso. Para pra pensar uma coisa, vamos supor que tem um churrasco lá, aniversário de um amigo meu, e tá a família dele lá, os familiares, tem várias pessoas lá, amigos, etc. E eu chego com um monte de garrafa de vodka de boa qualidade e um monte de Red Bull, de energético. Pô, você é o rei, aê, chegou, que bacana, legal, pô, trouxe aí pra todo mundo, muito bacana. Agora imagina se eu chego com um monte de baseado, aí galera, trouxe um monte de fumo aqui pra todo mundo e tal. Imagina como as pessoas iam me olhar naquele ambiente. Será que tá certo isso? Posso até dizer que as pessoas são muito mais tolerantes com os efeitos muito mais nocivos da bebida do que da maconha, por exemplo. Imagina só, você chega em casa, bebaço e acaba batendo o carro na tua garagem. Um dano pequeno, por exemplo. Aí alguém da tua família desce no dia seguinte, lá na garagem, olha o carro todo batido, olha a garagem com aquele dano, e fala, puta meu, o cara é fogo, meu, bebeu e dirigiu, pô, bateu, vai tomar uma bronquinha e tal, beleza. Agora você imagina que em vez de você ter chegado bêbado, ou a outra pessoa da tua família abriu a porta do teu carro e achou uma ponta de um baseado lá. Imagina só a reação dessa pessoa como seria. E aí é que tá. Ela ligando o acidente ao álcool, ela tem uma reação. Ela ligando o acidente à maconha, ela tem outra completamente diferente. Poxa, será que não está havendo um preconceito aí? Logo de cara a gente pode falar dos efeitos sociais de uma pessoa que usa álcool e usa maconha. Cara, uma pessoa que consumiu álcool, ela fica brigona, ela fica com a sexualidade aflorada, ela fica com os sentidos todos prejudicados, muito mais do que a pessoa que usou maconha. Além do que, a pessoa que consumiu álcool em excesso, provavelmente ela vai ter uma ressaca no dia seguinte. O cara que fumou maconha, qual que é o estereótipo desse cara? Normalmente o cara vai ficar mole, vai ficar calmo, vai ficar criativo, vai ficar dando risada. Poxa, qual dos dois que é pior? Quando se fala em aspecto social das drogas, principalmente do álcool, a primeira coisa que vem na minha mente, eu acho que não dá para deixar de citar, são os anos 20. Os Estados Unidos proibiram a fabricação de bebidas alcoólicas. E o que aconteceu? Não só o consumo cresceu, como também fortaleceram as máfias da época. O Al Capone, que é super famoso, ficou super grandioso, super poderoso. Por quê? Porque a lei dos Estados Unidos, proibindo o álcool, acabou favorecendo o negócio dele, que era venda de bebidas alcoólicas na época ilícita. A própria guerra contra as drogas dos Estados Unidos, se não me engano, foi criada acho que em 1970 pelo Nixon, eu não lembro agora o presidente. Ele próprio criou e anos depois, quando ele não era mais presidente, ele próprio falou que foi uma guerra, vamos dizer assim, falha. O Bill Clinton também, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, um ex-presidente considerado bem sucedido, ele também fala que a guerra contra as drogas foi um erro na política americana. Ou seja, essa questão da guerra contra as drogas, esse tipo de política, ela não funciona. Não só ela gasta muito dinheiro, muito recurso para combater algo que daqui a pouco o pessoal aprova e todo esforço feito para trás foi em vão. Não adianta você querer falar em acabar com as drogas se você não acabar com o consumo, com o mercado interessado em consumir. E isso, de acordo com a história da humanidade, praticamente nunca vai acabar. Eu acho que o meio ideal para você lidar com isso seria justamente o contrário. Você educar as pessoas, você fazer com que as pessoas aprendessem o efeito de cada droga sem falso moralismo, sem exagerar nos efeitos, nada, falar a verdade, olha, essa droga causa isso, essa droga causa isso, e a pessoa ter o livre-arbítrio, ter a escolha se ela vai querer ser usuário daquele tipo de droga ou não. E se a pessoa escolher que sim, que ela tenha pelo menos aonde comprar de uma maneira lícita, de uma maneira onde ela vai ter a qualidade daquele produto assegurada. Sim, o que eu estou falando é você ter a qualidade da sua droga assegurada. Hoje em dia, muito cara que vai fumar maconha, ele busca onde? Busca na boca e compra uma droga totalmente misturada, totalmente adulterada, que vai fazer muito mais mal do que ela originalmente faria. Então, eu acredito que com uma boa educação, uma boa política, não pró-drogas, mas não contra as drogas, uma política que lidasse com isso de uma maneira muito menos hipócrita e muito menos moralista e muito mais realista, a gente conseguiria um equilíbrio e não esse tráfico do jeito que está. Tem vários estudos sociais que dizem que se você descriminalizasse a maconha, o tráfico de drogas ia perder muito poder, porque uma grande parte do movimento financeiro do tráfico de drogas vem da maconha. Se você descriminalizar a maconha, você acaba com isso, você corta o mal do tráfico na raiz. Além do que, você pode usar isso como fonte de arrecadação de impostos. Isso sim eu acho correto.
É uma maneira de você, em vez de gastar o dinheiro do governo combatendo algo que nunca vai ter fim, você fazer com que se tire frutos bons de uma coisa que inegavelmente vai sempre fazer parte e sempre fez da história humana. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu tenho a solução. Na verdade, o mundo inteiro ainda não descobriu uma solução ideal para essa questão das drogas, né? Alguns países mais desenvolvidos como Suíça, Irlanda e outros que eu não estou lembrando agora, eles fizeram já várias experiências com essa questão dos usuários de drogas. Eles já chegaram até a fazer pontos em praças públicas onde eles distribuíam seringa para as pessoas que eram extremamente viciadas, para elas não compartilharem seringa, mas isso também não deu certo. Ou seja, o mundo ainda não tem uma solução ideal para esse tipo de problema, mas o que a gente sabe é que a solução não é proibir. Na verdade, essa é uma das piores soluções que se dá para esse tipo de questão. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nessa questão de política contra drogas, inclusive com o próprio álcool. Em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, vários países da Europa, Austrália, enfim, você não pode consumir bebida alcoólica na rua e você não pode nem ficar bêbado na rua. Porque imagina um cara bêbado, o que ele traz de bom para os outros? Nada, ele só faz besteira, ele só passa mal, só desmaia, só dorme no lugar errado, briga com os outros, corre o risco de ser atropelado, sei lá, de causar algum acidente, passa mal, vomita na rua. Então esse tipo de atitude não é permitida em alguns países, o que eu acho correto. Na verdade, nesse ponto, eu vou até um pouco mais além. Eu acho que o cigarro também deveria ser proibido na rua, né? Na época, eu sou da época que a gente saía e ainda era permitido fumar em lugares fechados, né? Inclusive em alguns países ainda é permitido, acho que até em Buenos Aires, se você for lá numa balada lá, você vai entrar e você vai ver que no lugar fechado tem várias pessoas fumando. Isso é horrível, é terrível. Nessa época você entrava numa balada, você saía de lá, você estava inteiro cheirando de cigarro. Cara, você pegava a tua meia, você cheirava, não cheirava chulé, ela tinha cheiro de cigarro. A mulherada com o cabelo comprido chegava em casa, cheirava o cabelo, aquele cheiro de cigarro. Dormia no dia seguinte, cheirava o travesseiro estava cheirando de cigarro. E aí quando houve essa proibição de fumar em lugares fechados, eu lembro que muita gente falou que, nossa, não, essa lei não vai pegar de jeito nenhum. Imagina, ir pra balada e não poder fumar, onde já se viu isso? Isso aí não vai pegar. E pegou. E se você perguntar para todo mundo que saía nessa época e sai hoje, eles vão realmente falar que essa lei de não poder fumar em lugares fechados foi muito boa. Da pessoa ter o fumódromo lá, separadinho para fumar. Eu acho muito certo isso. Só que isso também deveria ser feito em lugares públicos, em todos os lugares públicos. Eu acho que as pessoas tinham que ter os fumódromos para elas fumarem em lugares isolados. Eu acho errado você estar andando na rua, ter uma pessoa fumando na sua frente e você ter que ficar sentindo aquela fumaça. Você imagina, por exemplo, você está no ponto de ônibus e aí tem uma pessoa do teu lado fumando. Quer dizer, além de você estar ali parado sem opção de repente sair dali porque está chovendo ou porque está aquele amontoado de gente, você ainda tem que ficar sentindo a fumaça daquela pessoa. Sem contar quando você se queima no cigarro de outra pessoa, ou queima a sua mão, ou queima a sua roupa, ou alguma criança, seu filho acaba esbarrando no cigarro de alguém e se queimando. Até hoje, onde você vê muito amontoado de gente, por exemplo, você vai num carnaval de rua, você vai em qualquer festa, em qualquer aglomerado de gente que seja ao ar livre, tem pessoas fumando, além daquilo ser extremamente desagradável por causa da fumaça, também é arriscado da pessoa queimar outra pessoa com aquele cigarro aceso. Eu acho que isso está errado. Se você gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike, compartilha esse vídeo, divulga, comenta, fala o que você achou e vamos discutir mais sobre isso.